Estamos conectados para criar. Durante uma conversação com o místico e poeta indiano Rabindranath Tagore, em 1930, Albert Einstein resumiu os dois pontos de vista do início do século XX com relação ao nosso papel no universo. Conforme Einstein, abre aspas, existem duas concepções diferentes acerca da natureza do universo, fecha aspas. Pelo primeiro ponto de vista, o mundo seria uma unidade dependente da humanidade. Na segunda concepção, o mundo seria percebido como uma realidade independente do fator humano. Apesar de os experimentos descritos no capítulo 2 demonstrarem, sem sombra de dúvida, que a observação consciente da matéria que constitui o mundo afeta diretamente o comportamento dessa mesma matéria, aí incluídos os seus átomos e elétrons, provavelmente vamos acabar concluindo que deve existir uma terceira possibilidade entre os dois extremos concebidos por Einstein. Essa terceira possibilidade talvez revele que o nosso universo veio a existir por um processo que não nos incluía num primeiro momento. Ainda que a criação possa ter tido início sem a nossa presença, agora estamos aqui e o universo continua a crescer e a evoluir. Só há uma certeza que podemos ter a respeito do universo: é a do seu constante estado de mutação, desde as estrelas que, de tão distantes, se apagam antes de vermos as suas luzes, até à energia que desaparece nos misteriosos vórtices chamados buracos negros. Isso acontece em tudo o que vemos e até mesmo nos domínios invisíveis para nós. Nesta altura, deve estar clara a impossibilidade de sermos meros espectadores curiosos neste mundo. Como observadores conscientes, somos parte daquilo que presenciamos. Além disso, apesar de os cientistas ainda não terem chegado a um acordo sobre a teoria que explique de que modo mudamos a nossa realidade, todos eles dizem que o universo é alterado pela nossa presença. É como se estar consciente fosse, por si só, um ato criativo. Como declarou o físico John Wheeler, vivemos num universo participativo, não em um onde manipulamos ou impomos a nossa vontade, ou em que possamos controlar completamente o mundo em que vivemos. Na nossa capacidade, em nossa capacidade como parte do universo atual, somos capazes de modificar e substituir pequenas peças dele, de acordo com o modo como vivemos a nossa vida. No reino das possibilidades quânticas, parece que somos feitos para participar da nossa criação. Estamos conectados para criar. Como parecemos estar universalmente unidos no plano quântico, em última análise, a nossa conectividade promete-nos que as mudanças aparentemente pequenas na nossa vida podem ter uma enorme influência no nosso mundo e no universo além dele. A nossa conexão quântica com o cosmos é tão profunda que os cientistas criaram um novo vocabulário para descrever o que essas ligações realmente significam. O efeito borboleta, mencionado no capítulo 1, por exemplo, descreve como pequenas mudanças podem provocar efeitos realmente grandes. Formalmente conhecido como dependência sensível às condições iniciais, a conclusão desse fenómeno sugere que uma única pequena mudança em alguma parte do mundo pode ser o gatilho para disparar uma imensa alteração em algum outro lugar e em algum outro momento. A analogia mais conhecida para esse fato afirma que,
Se uma borboleta bater as asas em Tóquio, um mês depois poderia ocorrer um furacão no Brasil. Um exemplo bastante lembrado de como isso pode realmente acontecer foi o equívoco do motorista do arquiduque Ferdinando, quando dobrou na direção errada na conversão de uma determinada esquina em 1914. O erro, o erro levou o arquiduque a enfrentar o seu assassino face a face, e a sua morte catalisou o início da Primeira Guerra Mundial. E tudo começou com um erro muito simples, passível de ocorrer com qualquer pessoa. Uma esquina dobrada na direção errada e o resultado teve repercussão global. No capítulo 2, repassamos 3 experimentos que nos contaram como nos relacionamos com o nosso mundo. Esses experimentos mostraram-nos que o DNA é capaz de alterar a constituição da matéria e que a emoção, por sua vez, pode provocar mudanças no DNA. Os experimentos militares e os conduzidos por Clive Baxter demonstraram que esse efeito não é limitado pelo tempo ou pela distância. O resultado final aponta para o facto de que eu e você direcionamos uma força interior que trabalha num domínio livre das limitações da física como a conhecemos. Os estudos concluem que não estamos presos às leis científicas como nós as compreendemos hoje. Esse pode ser precisamente o poder a que o místico São Francisco aludiu há mais de 600 anos, quando disse: existem forças belas e selvagens dentro de nós. Admitindo-se que dentro de nós exista um poder capaz de alterar a essência do universo de modo a curar e criar a paz, tem muito sentido admitir que existe uma linguagem que nos possibilite fazer isso de maneira consciente e intencional. Ora, essa é precisamente a linguagem da emoção, da imaginação e da oração que o Ocidente perdeu com as edições das Bíblias das igrejas cristãs do século IV.